2 Timóteo, no capítulo 4. Nós leremos os 5 primeiros versos. Vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Até aqui. Nós estamos falando pela manhã na nossa série sobre a igreja. E semana passada nós ouvimos, sobre uma igreja dedicada a Cristo, e hoje nós vamos continuar falando sobre aquilo que a igreja deve ser dedicada. E hoje a nossa questão é: a igreja deve ser dedicada às Escrituras. E, nesse sentido, eu quero começar pensando com os irmãos em uma definição do que são as Escrituras. Uma definição que eu gostei é essa aqui. As Escrituras são a revelação divina escrita, preservada e transmitida. Fala de novo. As Escrituras são a revelação divina escrita, preservada e transmitida. Ao longo do tempo, Deus se revelou, e a Bíblia fala disso, de muitas formas e de muitas maneiras. Mas uma coisa interessante é que as experiências espirituais do passado, nas revelações de Deus, não foram circunscritas apenas àquele momento. Tanto que Deus preservou na sua palavra escrita para que ela fosse transmitida e chegasse até nós nos dias de hoje. Nesse sentido, as Escrituras, elas não podem ser subestimadas na nossa vida individual cristã e na nossa vida como igreja. Por exemplo, desde o Antigo Testamento, lá no comecinho, nós vemos diversas orientações, diversas exortações dos homens de Deus, dos profetas e apóstolos com relação à importância das Escrituras, e vemos episódios nos quais as Escrituras agiram de forma poderosa na vida do povo de Deus. Então, Deuteronômio 6, versos 6 até 9, diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás por nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, Moisés, antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, uma das últimas orientações que ele dá é que o povo deveria guardar a palavra. Eles deveriam guardar no coração, eles deveriam espalhá-la por toda parte, porque se eles permanecessem firmados na palavra, eles então permaneceriam fiéis a Deus e as bênçãos de Deus estariam sobre eles. Mas não para por aí. Ao longo das Escrituras nós vemos diversos momentos em que as pessoas foram se afastando de Deus, foram se afastando da palavra de Deus, e por meio da sua palavra Deus foi trazendo de volta as pessoas para si. Nós lemos, por exemplo, em 2 Reis, capítulos 22 e 23, eu não vou ler tudo, mas a história conta sobre o rei Josias. O rei Josias assumiu o reino do sul, o reino de Judá, depois de um longo tempo de apostasia no meio do povo. Mas Josias acreditava que ele estava servindo a Deus de forma fiel. Todavia, aconteceu que Josias resolveu fazer uma reforma no templo. E no meio dessa reforma, o sacerdote Ilquias, que era responsável pela obra, ele encontrou o livro da lei que estava perdido há muitos anos. E ele mandou para que o rei lesse. Quando leram na presença do rei o livro da lei, Josias entrou em desespero, rasgou as suas vestes e clamou pela misericórdia de Deus. Porque ele viu, nós estamos andando distantes de Deus. E pela leitura da palavra ele foi convencido. E por ser o rei, ele começou a promover inúmeras reformas no reino. Destruiu ídolos, retomou a Páscoa, voltou a andar segundo aquilo que Deus havia determinado para o seu povo. Nós ainda lemos também em Neemias, agora já um período pós-exílico. Israel foi levado ao cativeiro por causa do seu pecado.
e voltou. Mas depois que voltou, havia se passado muito tempo. Muitas coisas estavam perdidas na mente do povo também. E Neemias, como governador, e Esdras, como escriba e sacerdote, resolvem então ensinar o povo mais uma vez. E é uma passagem muito interessante, que é Neemias capítulo 8 e 9, se os irmãos quiserem olhar depois, em que Esdras se coloca à frente de todo o povo reunido por ordem de Neemias, e ele, junto com seus colegas e demais escribas, foram lendo toda a lei e explicando durante o dia inteiro. Eles liam, explicavam, uma pregação expositiva. E ao final do dia, o povo estava em prantos, porque eles viram, temos pecado contra Deus e precisamos mudar. E aconteceram esses episódios de avivamento, de transformação por causa da palavra de Deus. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, a mesma coisa continua a acontecer. Se nós formos pegar o livro de Atos, nós vemos diversas passagens em que a palavra foi pregada e cidades foram transformadas. Mas uma que eu quero destacar é o texto de o texto de Atos 19, que fala de quando Paulo esteve em Éfeso. O texto vai dizer que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, ele alugou um local para ensinar, e por mais de 2 anos ele ensinava diariamente as Escrituras. E o impacto disso naquela cidade foi que mais e mais pessoas iam se convertendo. E as pessoas que antes eram ligadas com o paganismo, vai dizer no texto, que elas começaram a trazer seus antigos livros de magia e começaram a queimar em praça pública, porque eles falavam, nós renegamos tudo isso, porque agora nós cremos em Jesus Cristo. E a conclusão do texto vai nos dizer ali no finalzinho que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra de Deus transformando vidas, transformando cidades, edificando a igreja. E quando nós passamos já para a história da igreja, eu poderia falar de vários episódios, mas o episódio que talvez seja mais marcante para nós é justamente o da Reforma Protestante. Depois de centenas de anos vivendo debaixo do romanismo, vivendo debaixo de distorções do evangelho, surge um tempo em que homens começam a se voltar para as Escrituras. Lutero, Zwinglio, Calvino e os demais reformadores, eles se voltaram para as Escrituras. Zwinglio tem até marcado lá na igreja de Zurique, onde ele pastoreava, 1º de janeiro de 1518. Ele começou a pregar expositivamente na sua igreja. E isso transformou a Suíça, transformou a Alemanha, foi transformando diversos locais. E tudo isso movido tão somente pela pregação e pelo ensino das Escrituras. Lutero escreveu, falando sobre tudo que vinha acontecendo, e ele disse o seguinte: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz nada. E então, enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma como nenhum príncipe ou imperador causou tamanho dano antes. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Lutero olhava e ele via como tantas pessoas haviam se levantado contra o poder de Roma, da igreja de Roma, e não haviam conseguido. E ele, um simples homem, um monge, junto com os demais reformadores, pregaram a palavra, e isso enfraqueceu o poder do papado. Tão somente a pregação da palavra. E nós poderíamos falar de diversos outros episódios na história, nas Escrituras, em todos os lugares, de como a dedicação às Escrituras faz a diferença na vida do povo de Deus. Faz a diferença na igreja do Senhor Jesus. E, diante disso, nós precisamos pensar como nós podemos viver de forma dedicada às Escrituras. E esse texto aqui que nós lemos vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso, a pensar como nós podemos, de fato, viver de uma forma dedicada às Escrituras. E o primeiro verso vai dizer, capítulo 4, verso 1 de 2 Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O apóstolo Paulo aqui estava nos seus últimos dias. Ele estava já na iminência da sua morte. Ele sabia que estava chegando a sua hora. E diante disso, ele está passando as suas últimas orientações para o seu fiel companheiro de missões, Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, a mesma cidade onde Paulo causou aquela transformação pela pregação da palavra, e Timóteo estava sendo acuado, pressionado, tentado a abrir mão das Escrituras. Estavam fazendo uma pressão grande sobre ele.
E Paulo, então, escreve essa carta para encorajar. Toda a carta de 2 Timóteo é Paulo encorajando e reforçando Timóteo na pregação das Escrituras, no ministério da palavra de Deus. E Paulo, nessa reta final, agora já é o finalzinho da carta, ele faz um apelo solene para Timóteo. Ele diz, conjuro-te. E essa última convocação de Timóteo é uma convocação que atinge a nós ainda hoje em dia como igreja. Timóteo, ele é convocado a permanecer na fé, no amor e na palavra. Mesmo diante da perseguição, Timóteo deveria permanecer firme nas Escrituras. E essa convocação que nos atinge ainda hoje, essa ideia de conjuro-te, em algumas traduções vai estar traduzido de forma diferente, a ideia é que é um apelo solene, é uma convocação solene. Paulo está fazendo um apelo, como se estivesse diante de um tribunal, pedindo para que Timóteo se comprometesse com a pregação das Escrituras. E aqui o apóstolo, é tão séria essa convocação do apóstolo, que ele firma essa convocação no próprio Deus e no Senhor Jesus Cristo. Paulo chama Deus Pai e Jesus Cristo como testemunhas daquilo que ele iria falar. E ele apela, e ele traz para Timóteo essa apelação, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. E essa conjuração, esse apelo, é porque Paulo queria que Timóteo tivesse na visão dele, e quer que nós tenhamos em nossa visão, aquilo que motivou todo o ministério do apóstolo Paulo, que Cristo Jesus irá julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O apóstolo Paulo tinha convicção de que o Senhor Jesus viria mais uma vez. Ele estava nessa expectativa durante todo o seu ministério, e era isso que movia. O Senhor Jesus virá mais uma vez, e ele julgará a todos. A concepção de Paulo é que nós devemos atender ao chamado de Deus, porque um dia Jesus voltará, e nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós fizemos a Ele. Então ele convoca Timóteo, e ele fala, Jesus vai voltar. Por causa que Jesus vai voltar, você precisa ser fiel nessa convocação, nesse ministério. O apóstolo Paulo aqui, ele estava em paz. Ele logo na sequência do texto, ele vai falar, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo estava na expectativa de encontrar com o Senhor Jesus. E porque ele estava nessa expectativa, ele tinha paz de que ele havia feito o que ele deveria fazer. Mas agora ele chamava Timóteo. E consequentemente chama a igreja a viver da mesma forma. Cristo Jesus vai voltar e pela sua manifestação e pelo seu reino, ele vai julgar todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo, falando para Timóteo que Jesus vai voltar, não é somente uma ideia de responsabilidade, mas também de encorajamento. Porque ele fala, Jesus vai voltar. É uma responsabilidade, mas também é um encorajamento. Você está passando por lutas agora. Você está sendo pressionado. Você está sendo tentado a fraquejar na fé e no amor. Mas saiba que Jesus vai voltar. Todas essas questões são passageiras. Todas essas pressões vão passar. Todos esses desafios um dia vão acabar. Mas o reino de Cristo é eterno. E é isso que você deve se firmar. É nisso que você deve se apegar. Na manifestação de Cristo Jesus e no seu reino eterno. Diante disso, o apóstolo Paulo faz essa convocação para Timóteo. E a sua convocação, baseada em Cristo Jesus, na volta de Cristo Jesus, na manifestação de Cristo Jesus, no reino eterno de Cristo Jesus, é prega a palavra. Prega a palavra. E o texto vai continuar dizendo que prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A pregação da palavra mostra a nossa dedicação às Escrituras. Nós falamos daquilo que nós acreditamos. Nós compartilhamos aquilo que é importante para nós. Se nós experimentamos algum produto, alguma coisa que nós gostamos e nós passamos a acreditar nele, a gente fala dele. A gente fala daquilo que nós acreditamos. A gente fala daquilo ao qual nós nos dedicamos. E se nós pregamos a palavra, nós estamos nos dedicando às Escrituras. E o apóstolo Paulo vai falar aqui dessa pregação da palavra, e essa palavra é aquilo que ele veio falando antes. Aquela palavra que é útil, inspirada por Deus, útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. É dessa palavra que o apóstolo Paulo está falando. São dessas Escrituras que o apóstolo Paulo está falando. As Escrituras que nos tornam sábios para a salvação. As Escrituras que nos tornam habilitados para toda boa obra. Paulo diz,
prega essa palavra. Prega essa palavra. E ele vai nos mostrar aqui que essa palavra ela tem algumas características, algumas qualificações. A primeira delas é que essa palavra é urgente. Insta, quer seja oportuno, quer não. Em outras versões vai estar escrito, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. A ideia aqui é que a palavra ela é urgente. Nós precisamos estar preparados para pregá-la em todo tempo e em qualquer situação, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. E isso é muito relevante para Timóteo, porque isso, ser oportuno ou não, a tempo e fora de tempo, diz respeito àqueles que pregam, não àqueles que ouvem. Timóteo estava sendo acuado para que ele achasse, agora não é o melhor momento de pregar. E Paulo fala, toda hora é o momento de pregar. Todo momento é o momento de falar da palavra de Deus. E por conta disso, Timóteo deveria permanecer firme na pregação. Nós devemos permanecer firmes na pregação. A orientação aqui do apóstolo Paulo de que a pregação é urgente, insta quer seja oportuno ou quer não, é uma orientação com relação à pregação contra o nosso medo, contra a nossa preguiça, contra o nosso comodismo. Não é uma desculpa para a gente ser inconveniente com as pessoas, porque, como eu falei, a ideia do texto é para o pregador, não para o ouvinte. E o apóstolo Paulo vai mostrar que nós precisamos contextualizar também a nossa pregação. Então, nós temos que pregar, seja oportuno ou não, para nós. Seja conveniente ou não, para nós. Mas, quando nós chegamos no ouvinte, nós precisamos contextualizar para ele, para o momento dele, para aquilo que ele está vivendo naquela hora. E a ideia da pregação aqui, já vou adiantando, não é simplesmente a pregação para os descrentes, porque Paulo está orientando aqui para a pregação para a igreja. É a forma como nós pregamos na igreja, é a forma como nós pregamos uns para os outros. E aí ele vai falar, corrige, repreende e exorta. Aqui são diferentes coisas que nós devemos fazer na pregação da palavra. São diferentes momentos em que nós avaliamos a pessoa, avaliamos aquilo que ela está vivendo e nós pregamos de forma contextualizada. A ideia daqui de correção seria uma abordagem mais intelectual das Escrituras, da pregação. É uma abordagem em que nós precisamos convencer as pessoas do erro a partir das Escrituras e ensiná-las o caminho certo. É uma coisa que nós fazemos muito no aconselhamento ou no discipulado, de caminhar com a pessoa e falar, não, isso daqui está errado, esse conceito está errado, esse é o caminho correto. Nós precisamos, então, esse tipo de abordagem para aqueles que estão com dúvidas, às vezes, sobre a fé, dúvidas realmente de pensamento, dúvidas intelectuais, dúvidas sobre doutrinas. É esse tipo, corrige. Precisamos fazer esse tipo de correção uns com os outros. Mas o apóstolo Paulo também fala aqui de repreender. E aqui já é uma abordagem, seria mais no campo da moral, que é diante dos pecados e dos erros, nós precisamos repreender o pecado. Nós precisamos falar, isso é pecado, meu irmão. Isso está errado. Segundo as Escrituras, isso é pecado. E nós precisamos confrontar o pecado uns dos outros, para que nós possamos verdadeiramente andar segundo a vontade de Deus. E Paulo também vai dizer aqui, exorta. A exortação aqui já tem mais a ideia de encorajamento, porque vão haver momentos em que aquele que vai ouvir a palavra vai estar cansado, vai estar desanimado, vai estar em sofrimento. E a ideia aqui do apóstolo Paulo é de nós exortarmos, encorajando ele, esse irmão, com a palavra de Deus, para que ele se levante e ele possa continuar a andar. Então a palavra tem que ser urgente, mas ela também precisa ser contextualizada a cada pessoa. Nisso aqui nós já vemos que não é simplesmente a pregação do púlpito, que é importante, é fundamental, mas a pregação uns aos outros. Nós precisamos corrigir, repreender e exortar. Para isso nós precisamos conhecer uns aos outros, para isso nós precisamos caminhar como igreja, para que nós possamos pregar a palavra uns aos outros. E o apóstolo Paulo também vai dizer que essa palavra que deve ser pregada com diligência e urgência, essa palavra que deve ser contextualizada, ela também é uma pregação paciente, com toda longanimidade. Nós, quando pregamos, nós precisamos também saber que não é pela nossa oratória, não é pela nossa persuasão, não é pela nossa capacidade de convencimento que as pessoas serão atingidas pela palavra, mas é pela obra do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo ele tinha esse descanso. Ele pregava com toda diligência. Ele apanhava por pregar. Ele era preso por pregar. Mas ele tinha convicção de que Deus chamava aqueles que lhe pertenciam. E por isso ele tinha essa tranquilidade para pregar. E nós precisamos ter essa longanimidade. Não só, que nem eu falei, para conversão, mas para instrução uns dos outros. Muitas vezes a gente vai precisar caminhar longos períodos uns com os outros, na pregação da palavra, na pregação das Escrituras, para que ela comece a transformar o coração de quem está ouvindo, para que ela comece a transformar o nosso coração. Nós precisamos, então, pregar com toda a paciência. A gente não precisa ficar empurrando assim, pressionando a pessoa de uma forma até inconveniente, mas nós precisamos caminhar junto dela, dia após dia, pregando a palavra. A pregação ela deve ser paciente, ela deve ter longanimidade. E Paulo ainda vai dizer que a pregação também deve ser inteligente, com toda doutrina. E aqui nós precisamos ver que nós precisamos dominar a doutrina cristã. Nós precisamos dominar a teologia cristã. Nós precisamos conhecer bem as Escrituras, para que a gente possa ensinar essa doutrina, pregar essa doutrina das Escrituras a cada pessoa, mais uma vez, da forma como ela está vivendo. Por exemplo, nós temos a doutrina da perseverança dos santos. É uma doutrina que mostra que Deus mesmo garante a nossa caminhada do dia de hoje até o dia que nós estaremos com Ele. Essa doutrina, ela tem que ser pregada com inteligência, porque muitas vezes a gente tem que trazê-la no momento certo para a pessoa certa. Vai ter pessoas, muitas vezes aqui no nosso meio, agora mesmo, que talvez esteja lutando contra algum pecado, que talvez esteja desanimado, que talvez esteja se perguntando, será que eu vou conseguir chegar até o fim? E essa doutrina, ela conforta e consola, porque ela nos garante, como o Senhor Jesus disse, que as minhas ovelhas, eu não perco nenhuma delas, de que Ele vai nos conduzir. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos também lidar com alguém que está impenitente no seu pecado, que está endurecido, está aqui na igreja, mas permanece no pecado e não abre mão do seu pecado. E aí nós trazemos a doutrina do juízo, de falar, se você não se arrepender, isso é um sinal de que a ira de Deus está sobre você. E chamamos ao arrependimento. Chamamos ao arrependimento. E cada doutrina precisa ser aplicada com inteligência. Mas para isso nós precisamos conhecer as Escrituras, nos dedicar às Escrituras, para que a gente possa pregar, quer seja oportuno, quer não, a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade de doutrina, corrigindo, repreendendo e exortando. Uma pregação que é diligente, uma pregação que é contextualizada, uma pregação que é paciente, uma pregação que é inteligente. O apóstolo Paulo chama Timóteo e fala, pregue dessa forma. Ele nos chama e fala, pregue dessa forma. Mas, sobretudo, porque a oposição se levanta. Desde a época do apóstolo Paulo até os dias de hoje, nós lidamos com oposição às Escrituras. Não é só hoje em dia que tem aqueles que querem desmerecer a Bíblia. Desde sempre existem aqueles que querem desmerecer a Bíblia. Nós lemos nos versos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo diz a Timóteo que chegaria o tempo, e chegou, já na época de Timóteo, e permanece até hoje, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E isso, mais uma vez, ele está falando para pessoas que normalmente estão dentro da igreja. Porque para quem ainda não é convertido, a gente sabe que rejeita essa doutrina. Mas muitas vezes isso vai se adentrar em nosso meio, a rejeição a essa doutrina. Era o que estava acontecendo com Timóteo. A pressão que ele estava recebendo era de gente de dentro da igreja de Éfeso, pressionando Timóteo a abandonar Paulo, pressionando Timóteo a mudar a pregação de Paulo, que na verdade é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E esse tipo de coisa vem e fala, rejeitarão a sã doutrina e cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentir coceira nos ouvidos, em busca de novidades, em busca de coisas novas. E é uma palavra que não penetra profundo, fica só aquela coceirinha no ouvido, fica só satisfazendo a vontade de ouvir alguma coisa interessante, de ouvir alguma palestra motivadora, mas não é algo que vai para o coração, algo que quebranta o coração de pedra.
Isso é apenas a palavra de Deus que pode fazer. E aí Paulo diz, porque se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se às fábulas, entregando-se a outras coisas. Porque se não é a palavra de Deus que toma o nosso coração, se não é a palavra de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo que está tomando o nosso coração, alguma outra coisa vai tomar. Algum outro conceito, alguma outra ideia, alguma outra história, alguma outra forma de enxergar o mundo. Isso toma o coração. A gente não pode se enganar. A gente não deixa de estar apegado a alguma coisa. E normalmente vai ser alguma coisa ruim, se não for a palavra de Deus. E a ideia dos mestres que vão envolvendo, que as pessoas vão se cercando desses mestres, aconteceu no passado e aconteceu hoje em dia. A gente pode pensar em alguns exemplos. Nós temos hoje em dia mestres que massageiam o ego das pessoas. Nós temos os pregadores coaches, que falam que você é o centro do coração de Deus, que falam que Deus está atrás de você, te suplicando, por favor, me dê uma chance, porque você é tão especial. Deus nos amou sim, a ponto de Cristo morrer em nosso lugar. Mas essa não é a pregação bíblica. Essa é uma pregação que massageia o nosso ego, que nos coloca no centro de tudo. E faz a gente achar que Deus está quase como ao nosso dispor para aquilo que nós queremos e não aquilo que nós precisamos. Porque Deus, como Pai, sabe aquilo que nós precisamos. E essa é a pregação bíblica. Mas muitas pessoas se cercam disso. Nós também temos os mestres da prosperidade. Aqueles pregadores que vão garantir que se você der o dízimo, você não deu hoje, você não vai ser abençoado essa semana. Só as crianças vão ser abençoadas. As pessoas se cercam disso, porque elas querem ouvir que elas vão crescer financeiramente e prosperar e provar do melhor dessa terra, porque são cabeça e não são cauda, e vão distorcendo todo tipo de ensino aí. As pessoas se cercam desses mestres da prosperidade. Também podemos nos cercar, se nós não nos dedicarmos às Escrituras, aos mestres libertinos, aqueles que falam que o pecado não tem tanta importância assim, o importante é ser feliz, o importante é o amor. Se você ama, está tudo certo, mas é um amor que não é bíblico. Se você faz aquilo que te deixa feliz, então está tudo certo. São mestres que falam da superabundante graça. E Paulo fala, não é assim que funciona não. Em outros contextos ele vai dizer. A gente se cerca, por quê? Como para poder ter um alívio de consciência. Eu sou salvo por Deus, e Jesus me ama, e ao mesmo tempo eu posso fazer o que eu quiser. São mestres libertinos que envolvem as pessoas. Também temos mestres materialistas históricos, mestres que pregam uma teologia da libertação, mestres que vão dizer que a salvação não é algo eterno, não é algo do mundo por vir, mas a salvação é agora, e nós libertarmos os oprimidos. E Jesus fica meio de canto, prega um reino sem rei. E a gente vai se cercando desses mestres, por quê? Porque mostra alguma relevância política, mostra alguma coisa que a igreja vai ser aceita, olha só como nós somos respeitados. Mas isso também são falsos mestres, são ventos de doutrina, é coceira nos ouvidos. Nós também temos aqueles mestres que desprezam a autoridade das Escrituras. E aí nós temos um grande campo que é muito variado em diferentes versões de liberalismo, que pode ser neortodoxia, liberalismo e outras coisas mais, mas que simplesmente rejeitam a autoridade das Escrituras. As Escrituras nos dão boas ideias para como nós devemos viver, mas você querer que alguém acredite realmente no século 21 que Jesus andou sobre as águas, como você pode crer isso? Isso fala, Ricardo Gondim, por exemplo, foi um pregador famoso do passado, ele fala esse tipo de coisa. Claro que Jesus não andou sobre as águas. Onde já se viu alguém andar sobre as águas? É um pastor de uma igreja com mais de 1000 pessoas em São Paulo. E fala esse tipo de coisa. E eles vão rejeitando a autoridade das Escrituras. Mas a partir do momento em que você abre mão de um ponto, não existe mais barreira para você abrir mão de outros. E a ética das Escrituras, a necessidade do evangelismo, os conceitos sobre família, sobre criação de filhos, tudo vai se perdendo. Porque as pessoas vão se cercando de mestres. E muitas vezes, as pessoas podem estar cercando de mestres aqui mesmo, aqui dentro. Nós aqui somos zelosos por pregar a palavra, mas nós não sabemos o que vocês estão ouvindo em casa, na televisão, no YouTube, ou sei lá, onde você estiver ouvindo podcasts. E muitas vezes, talvez a sua oposição à sã doutrina não seja aberta de você já se juntar a esses mestres, mas seja velada. Estamos aqui, mas
discordo de tudo que esse cara aí na frente está falando. Por quê? Porque está se cercando de outros mestres. Mestres que distorcem as Escrituras. E Paulo vai dizer, prega a palavra. É só assim que esses falsos mestres poderão ser combatidos. É só assim que esses ventos de doutrina serão combatidos. É só assim que essas coisas, essa coceira nos ouvidos vai passar. É só pela pregação da palavra. A coceira nos ouvidos é gostosa, mas muitas vezes a pregação da palavra é doída, porque confronta o nosso pecado, mas ao mesmo nos aponta o caminho da salvação, nos aponta o caminho daquele que tudo fez por nós e que nos guia em todo o tempo. O apóstolo Paulo vai falar, prega, Timóteo. E ele falando desses falsos mestres, daqueles que seguiam por essas coisas, ele vai trazer o contraponto. Ele diz, tu, porém, Timóteo, tu, porém, Igreja Cristã Evangélica de Brasília, seja diferente de tudo isso. Seja diferente de tudo aquilo que você tem ouvido. Seja diferente desses ventos de doutrina. Em contrariedade com a embriaguez da heresia, em contrariedade com a inconstância dos novos ensinos, nós devemos ser sóbrios. O apóstolo Paulo vai dizer, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Precisamos ser sóbrios, precisamos estar atentos, precisamos ser temperantes para podermos pregar a palavra. Porque vai vir todo tipo de coisa, tentando fazer a gente balançar, realmente deixar a gente trôpego com a embriaguez mental e emocional de tudo que é pregado por aí. Mas na pregação das Escrituras nós andamos em sobriedade, com a mente reta, de forma coerente. E ele fala, tu, porém, Timóteo, seja diferente disso, sê sóbrio em todas as coisas. E ao mesmo tempo, suporta aflições, porque ser sóbrio vai trazer aflições. Não se render para lá nem para cá, mas andar rumo à cruz de Cristo, não cair nem para a direita nem para a esquerda. Isso vai trazer aflição, porque você vai apanhar de um lado e vai apanhar de outro. Vai ter um lado querendo aqui, o meu lado esquerdo, que é o seu lado direito, vai querer puxar para o seu lado. O outro lado vai querer puxar para o outro. Se você não tiver nem de um lado nem de outro, você vai apanhar dos dois lados. E Paulo fala, sê sóbrio e suporta as aflições. E Paulo sabia do que ele estava falando, ele estava preso para morrer. Suporta as aflições pela pregação da palavra. E também vai falar, faze o trabalho de um evangelista. Isso aqui é muito legal, porque a gente pensa, muitas vezes eles pensam no evangelismo tão somente em pregar para aquele que é descrente. E está certo, eles têm que pregar para aquele que é descrente. Eles têm que tornar o evangelho de Cristo Jesus conhecido. Mas o evangelho não é apenas para o descrente. O evangelho é para todo aquele que crê. O evangelho continua sendo essencial para nós hoje. Nós precisamos pregar o evangelho para nós. Nós precisamos confiar em Cristo. Porque muitas vezes pode acontecer, me converti a Cristo, graças a Deus sou salvo pela graça. E agora quer viver pelo legalismo. Agora quer viver pelas próprias forças. E a pregação do evangelho vai quebrar isso em nós. Nós precisamos ser evangelistas para nós mesmos. Nós precisamos ser evangelistas para os outros. Nós precisamos levar o evangelho para cada aspecto da nossa vida. O evangelho precisa ser pregado para aquele irmão que está desanimado, para que ele saiba que Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou e um dia virá mais uma vez. E ele pode ser consolado por isso. O evangelho precisa ser pregado para os pais. O Senhor não nos tratou segundo a nossa iniquidade, mas usou de misericórdia e nos disciplina porque nos ama. E é dessa forma que nós devemos tratar as nossas crianças, os nossos filhos, com misericórdia, amor e verdade. Que quantas vezes não nos falta como pais? Eu posso falar de mim, misericórdia com os nossos filhos. E é o evangelho que vai me guiar na misericórdia. Nós precisamos apresentar o evangelho para os casais, para que os homens sejam como Cristo, entregando a própria vida pela esposa. E as esposas sejam devotas aos seus maridos, cuidando deles, como a igreja é devota a Cristo. É tão somente pelo evangelho, ele é útil em cada aspecto da nossa existência. Esse trabalho de evangelista deve ser constante. O evangelho é importante para nós, como igreja, para que nós possamos viver de modo digno do evangelho de Cristo.
Se nós não estivermos constantemente olhando para a cruz de Cristo, para o Evangelho de Cristo, a gente vai se esquecer dele. Pode parecer que não, mas a gente vai esquecer. A gente vai estar aqui fazendo um monte de atividade sem ter o coração em Cristo. E é pela pregação da palavra constante que o nosso coração é realinhado e calibrado para que a gente possa vir para Cristo. É que nem o carro quando está desalinhado. Você nem percebe que ele está desalinhado, mas ele fica puxando para um lado. Fica puxando para um lado e você fica voltando, voltando. Quando alinha, ele vai reto. O nosso coração ele é assim. Ele constantemente precisa ser calibrado. E ele só vai ser alinhado, calibrado, direcionado pela pregação da palavra. Faze o trabalho de um evangelista. Façamos o trabalho de um evangelista uns para os outros, levando o evangelho uns para os outros. A palavra de Deus, ela atinge todos os aspectos da nossa vida. E o apóstolo Paulo termina por falar ainda: cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre plenamente o teu ministério, que é um ministério de pregação da palavra. Paulo havia concluído o ministério dele. Talvez tenha sido a sua última atividade ministerial, a gente não sabe, mas foi escrever essa carta para Timóteo. Vai chegar um momento em que vai acabar, mas Paulo fala: cumpre cabalmente, prega as Escrituras, dedique-se às Escrituras e pregue a palavra até o fim. Nós podemos acreditar que Timóteo cumpriu esse dever, porque a palavra ainda está aqui, hoje em dia. Timóteo e outros continuaram cumprindo o ministério. E nós, como igreja, precisamos cumprir esse ministério. O ministério da palavra é um ministério que só a igreja pode exercer. Aconselhamento de casais tem aos montes por aí. Ação social tem aos montes por aí. Qualquer outro tipo de atividade, entretenimento, fazem muito melhor que a gente. Eu, particularmente, acho filmes cristãos muito bonitos. Mas todo o mundo pode fazer qualquer coisa que a gente faz e muitas vezes melhor. Mas o mundo não tem a palavra de Deus. Esse é um ministério da igreja. Nós devemos ser dedicados às Escrituras. E essa dedicação vai ser demonstrada pela pregação da palavra. Nós temos a revelação de Deus aqui. É Deus falando conosco. É Deus se revelando a nós. É Deus mostrando para nós que nós temos uma verdadeira esperança. É Deus nos mostrando que em meio a todas as pressões do mundo, em meio a todos os desafios que Timóteo sofreu e que nós sofremos hoje, as nossas lutas, seja na nossa casa, na nossa vizinhança, onde quer que seja, a palavra de Deus está aqui e Deus está conosco. Deus está nos guiando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos guiando. Mas nós precisamos ouvir, e nós só vamos ouvir se for pregado. Precisamos pregar as Escrituras uns aos outros. Pregar aqui de púlpito, pregar na sala de EBD, pregar nos aconselhamentos, pregar na nossa casa, no culto doméstico, nas nossas devocionais, nos pequenos grupos. Todo o nosso convívio precisa ser permeado pela palavra de Deus. Precisa ser permeado por essa obra de evangelistas, de levando o evangelho uns aos outros. Tudo deve ser feito segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo aqui nos chama a isso. Enquanto a igreja permanecer fiel na pregação, ela continuará a crescer e amadurecer para a glória do Deus Trino. Os lugares onde as igrejas morrem é onde a palavra deixa de ser pregada. Na Europa, isso foi o que aconteceu. Muitas igrejas se cercaram de outros mestres. E aí, ela perdeu a relevância, a igreja. Porque o diferencial é a palavra que exalta Cristo. É a palavra que aponta para Cristo. É a palavra que nos conduz rumo ao novo céu e à nova terra. É tão somente pela palavra. Os desafios serão grandes. É um desafio grande nós sermos uma igreja dedicada às Escrituras. Mas a exortação, o apelo do apóstolo Paulo continua a ecoar até os dias de hoje. Conjure-te, Igreja Cristã Evangélica de Brasília, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Preguem a palavra. Preguemos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?
Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se revelou e o Senhor preservou essa para chegar ainda a nós hoje em dia. Eu falo, Deus, a começar de mim, que eu pregue a tua palavra. Eu preciso pregar a tua palavra para minha família. Eu preciso pregar a tua palavra aos meus irmãos. Eu preciso pregar a tua palavra a esse mundo. É tão somente a tua palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, que tem a capacidade, o poder de quebrantar os corações. Que nós sejamos, ó Deus, uma igreja dedicada às Escrituras. Uma igreja que anda verdadeiramente segundo a tua boa vontade. Que nós preguemos, ó Deus, a tua palavra. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.